Olá, irmão. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para ler um texto chamado Palavra de Deus, Nosso Refúgio, que foi escrita pela irmã Shirley Porto para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional, com uma meditação diária para a nossa vida espiritual, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar, sempre baseado na palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Shirley, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso estando claro, a gente pode pedir ao Senhor que nos abençoe, para que nós possamos compreender o que precisamos hoje para melhorar a nossa vida cristã. Senhor, nós pedimos que realmente a Tua palavra, Deus, seja o nosso refúgio, que nós possamos tomar posse dessa verdade, que nós possamos compreender a importância disso para a nossa vida. Perdoa, Senhor, quando não fazemos isso, quando não nos lembramos que a Tua palavra é o nosso refúgio. Torna-nos cristãos melhores. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico de hoje está em Salmos, e nós vamos ler o Salmo 1, tá bom? Que diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Então, nós vamos meditar sobre essa palavra que acabamos de ler. E o versículo que a irmã Sheila escolheu foi o 2, que diz: Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Bom, a gente tem que se lembrar que em tempos difíceis não existe nada melhor do que se refugiar na palavra de Deus. É hábito das pessoas falarem assim: eu estou tão desanimada, tão triste, que eu não tenho nem vontade de ler a Bíblia. Mas isso não é bom. A gente tem que se lembrar que não tem coisa melhor que se refugiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus falando direto aos nossos corações. É através da Bíblia, que Deus vai se revelar para nós. É através da Bíblia que nós vamos ter vida coragem para enfrentar cada desafio que nos surgir na nossa vida. Então, quando a gente está muito desanimado, a gente tem que se lembrar que a palavra de Deus é o nosso refúgio. Em momentos de tristeza, a palavra de Deus é o nosso consolo. A Bíblia revela o plano de Deus para nós em toda e qualquer situação. Lá está escrito o que Deus pretende para toda a sua criação, como ele se revela, como ele quer que nós trilhemos os nossos caminhos. Então, o Salmo 1, ele diz que aquele que segue o caminho, que não segue o caminho dos pecadores e que estuda a lei, medita a lei do Senhor dia e noite, é como uma árvore que está plantada ali perto do rio, que está sempre bem regada, que está forte, dá frutos. Ela nunca murcha, ela nunca morre, porque ela está sempre ali bem nutrida, A palavra de Deus é para a gente a mesma coisa. O que a água é para a árvore, a palavra de Deus é para a gente. Quando a gente medita na palavra de Deus e a gente guarda no nosso coração, ela vai nos dando vida e nos tornando melhores a cada vez que nós lemos. Então, ela vai nos aperfeiçoando na vida cristã, os nossos relacionamentos, e vai nos levando cada vez mais perto de Deus. Então, meditar na palavra de Deus é uma coisa muito boa para nós. É como se fosse um remédio que a gente toma, um fortificante
algo que realmente nos dá vida e mantém a saúde dos nossos relacionamentos com as pessoas e com a nossa família. Então, para nós temos que ter isso em mente. Para a gente é um privilégio ter acesso à palavra de Deus, oportunidade de ler, de manusear a escritura, discutir o que ela fala. Tanto faz se ela é assim, ó, em papel, se a gente lê aqui, ó, no celular, não tem problema. O importante é que a gente possa ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus, mas é essa liberdade que a gente tem de poder fazer isso. E muitas vezes a gente não valoriza, né? Quantos irmãos gostariam de estar no nosso lugar? Quantos? Para que poder ler a Bíblia, estudar. E nós que temos essa liberdade, muitas vezes deixamos ela lá, cheia de poeira. Então deixamos a nossa Bíblia lá aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas lê que bom a gente não lê, né? Então, em muitos lugares do mundo, muitos dos nossos irmãos não têm a oportunidade, não têm a liberdade de manusear, de ter uma Bíblia. E a gente tem que orar por eles, eu sempre falo isso. A missão Portas Abertas, ela anualmente, ela divulga uma lista das 50 igrejas que são perseguidas em 50 países. Então, nós temos que pedir por eles também, que o Senhor dê a oportunidade de eles possuírem, de eles lerem a Bíblia na língua que eles entendem, na sua própria língua, né? Que a gente possa realmente aproveitar esse privilégio e meditar todos os dias na lei do Senhor. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A palavra de Deus traz vida para o nosso coração e nos aperfeiçoa. Bom, eu termino dizendo que o abraço é um encontro de dois corações, por isso que eu deixo sempre o meu abraço de urso. Lembrando que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Quero que vocês também tenham em mente o Salmo 73, 26, que diz que Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Isso é o que nós vamos repetir todos os dias deste ano, para que a gente possa, ó, ter aquilo na mente e no momento oportuno que o Espírito Santo possa nos lembrar. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.